Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro Guerra e sejam muito bem-vindos ao Outspoken Marketing. No vídeo de hoje, eu vou falar com vocês sobre o problema do viés ou do bias em Machine Learning. Eu recebi hoje uma mensagem que tinha essa figura aqui maravilhosa, na verdade foi o que me deu a ideia de conversar com vocês sobre esse assunto. E aqui, essa imagem é excepcional porque ela mostra uma mãe segurando o bebê, falando que esse aqui é o pai, e aí ele tá com a bunda de fora aqui, e aí depois qualquer associação com aquela imagem específica que a gente tinha aqui, a criança começa a fazer associação que aquilo ali é o pai dele. Horas! É exatamente isso o que a gente chama de bias, ou em português, o problema do viés em modelos. Vamos lá, pessoal. Se a gente até pode falar francamente sobre isso, nós humanos, de um modo geral, a gente tem viés em tudo, porque o viés, ele é, entre aspas, uma forma natural da gente julgar e classificar o mundo que nós conhecemos. Tá? Ou seja, a gente tende a achar que, por exemplo, eu comprei uma caneta de uma marca boa. O que é isso? Eu tendo depois a comprar apenas aquela marca, não é só porque eu tive a fidelização, porque eu achei que é um bom produto. Por eu ter achado que era um bom produto, eu tenho um viés a achar que aquela marca é a melhor, ou é a que atende às minhas necessidades, e eu acabo ignorando as outras marcas. Quando a gente entra no universo de Machine Learning, de modelagem matemática de um modo geral, isso é definitivamente um problema, porque o viés, e eu fico usando o termo em inglês, até se você quiser procurar bibliografia adicional nisso, é importante, o viés ele vai trazer inúmeros problemas. Tá? Por quê? E qual que é o principal problema que o viés traz para a gente? É justamente a baixa acurácia. E por que essa baixa acurácia, essa baixa assertividade no modelo? Porque ele remove do modelo justamente aquilo que a gente viu no desenho, a capacidade de generalização, tá? Que aquele modelo vai ter. E aí, é exatamente o que acontece aqui. A criança vê isso daqui, ela acha que ela é o pai, ela não consegue generalizar e ela da forma correta, Ela acha que o balão é o pai, que 2 melões são o pai e assim sucessivamente. Isso daqui é um problema tão grande que é comum, inclusive, em entrevistas de emprego, perguntarem para vocês quais são os efeitos do viés e principalmente qual que é o trade-off que a gente tem, bias variance, ou o viés e da variância que a gente pode ter nos modelos. A gente ainda vai chegar lá nesse vídeo de hoje. Tá? E aí a gente tem que prestar atenção porque existem alguns tipos de vieses, tá? Que nós vamos nós vamos explicar no vídeo de hoje. E eles são exatamente o seguinte: primeiro tem o viés da amostragem. Isso acontece quando você está fazendo a extração de uma base de dados, tá? E aquela amostragem em si, ela é feita de uma forma errada e ela não representa a população de um modo geral, aquela população que você quer desenvolver o modelo. Ou seja, você pega um pedacinho apenas, tá? Ou seja, você só olha para a parte traseira aqui da figura e você não consegue então representar que aquilo ali significa outra coisa. Ou seja, ela vem justamente consertada, você fazendo uma amostragem aleatória daqueles dados, primeiro ponto, e segundo ponto, tendo um exemplo maior. Por isso que eu bato tanto na tecla de vocês, para o pessoal que me segue porque gosta da parte de finanças quantitativas, que você precisa de muito tempo de base de dados. Você precisa de 3, 5, 10 anos e não 3 meses. Porque senão você está justamente tendo o viés. O viés desse pouco tempo. Em pouco tempo eu não posso classificar o mercado de anos. Eu preciso de anos para classificar meses e não meses para classificar anos. Tá? Um outro tipo de viés que nós podemos ter é justamente o viés da exclusão. Esse daqui, tá? Em especial,
o que ele vai trazer para a gente? Ora, eventualmente, durante a fase de tratamento dos dados, né, quando eu estou ali trabalhando com aqueles dados que eu mostrei, partindo do princípio que eles estão corretos, eu tendo simplesmente a deletar alguma coisa que não era para ser deletada. Ou seja, pode ser incorrência de, né, por causa de um erro humano, pode ser por causa de um erro de programa, um erro de sistema que eventualmente ele deletou aquilo. Então, tem que prestar atenção. E vai reparando que, geralmente, os vieses, tá, eles são provocados por erros e são coisas que quase sempre, tá, não sempre, eles podem ser consertados. Existe um outro tipo de viés que é o viés de medida, né, measurement do inglês. O viés da medida é o seguinte: dependendo do tipo de aplicação que você faz, né, principalmente o pessoal que trabalha na indústria ou trabalha com algum tipo de pesquisa, mais ou menos, você tem uma máquina ou você tem uma pesquisa, no caso, tá, onde ela vai adquirir aqueles dados apenas de uma certa parcela de população. Se parece um pouco, tá, com o da amostragem, mas qual que é a diferença? Aqueles dados que estão sendo medidos, eles são diferentes, tá, daqueles que vão entrar no modelo em tempo real. E isso causa justamente de novo, sempre a ausência de generalização para esses casos, tá? Um outro ponto que é também muito ligado à pesquisa, e aí a gente conhece vários exemplos que saem aí, por exemplo, em eleição todo ano, tá? É o bias, né? Ou o viés, o bias nesse caso, né? O viés da observação, que é justamente a nossa falha na capacidade humana em conseguir generalizar certas coisas. A gente tende a achar e emitir uma certa opinião e colocar isso naquela extração de dados. Primeiro ponto. Segundo ponto que existe do viés da observação é justamente aquele que eu tendo a começar a ver coisas que justificam aquele resultado que eu gostaria de chegar. É quase um ato de fé, né? Você tende a ficar acreditando porque você quer acreditar naquele negócio ou você quer que aquele resultado seu seja daquela forma, tá? E aí você tende a procurar justificativa, tá? E esse é meramente um comportamento humano e ele realmente acontece dessa forma. Quando a gente entra, tá, nesse discurso de viés, e até depois eu vou fazer um outro vídeo com vocês, a gente começa a entrar também numa parte que é a parte da ética em inteligência artificial, tá? E aí, por exemplo, nessa questão dos vieses, a gente pode ter problemas graves, como, por exemplo, a gente pode ter o viés racial, né? Então, eventualmente, racial aqui no sentido demográfico, né? Eventualmente você está fazendo uma segmentação e naturalmente a gente tem diferença de renda, né? Principalmente em países mais desiguais, você não tem uma mistura. Quando a gente fala em demografia, na concentração estão pessoas ricas e pessoas mais pobres, né? Então você tem ali o bairro que ele é extremamente rico e aí você tende a fazer eventualmente um modelo de segmentação e aí ele fica enviesado para o alto poder aquisitivo. E depois você faz um outro tipo de modelo que ele fica enviesado pro baixo poder aquisitivo, para as pessoas mais pobres, né? Ou eventualmente tem um viés de associação que você tende a fazer algumas leituras erradas e, por exemplo, você tem uma base de dados em que você eventualmente tinha, por exemplo, um hospital, né? E esse hospital ele tinha enfermeiras, né? Muito mais enfermeiras. Então as mulheres eram enfermeiras e os homens eram os médicos, mas mulheres podem ser médicas e homens podem ser enfermeiros, mas você vai levar esse bias. Então tem também, e esse é um assunto muito em alta, e eu acredito que vai ser aí na próxima década algo que vai realmente centralizar o debate aqui da nossa área, é como que a gente consegue, tá, ter alguma coisa ética dentro dessa história dos possíveis vieses dentro da inteligência artificial. Agora, uma coisa que a gente não pode se esquecer, né? Porque senão fica aí um discurso meio assim, todo modelo é enviesado. Por quê? Porque ele busca padrão. E olha, e o padrão é um tipo de viés, né? Existe um padrão, ou seja, existe um comportamento que se repete. Então a gente tem que prestar muita atenção, porque senão isso daqui vira conversa ideológica. E é perigosíssimo para a área. Porque, lembra, a essência do modelo
É ele encontrar um padrão e ele encontrar onde aquele padrão se repete. Existe e sempre vai existir um viés. Obviamente que essa discussão ela vai de acordo a fazer, né, com que não hajam injustiças. Mas aí a gente sempre tem que ser ponderado pelo que realmente a gente está querendo fazer ou não nesse trabalho, sob o risco de matar esse trabalho, né? Então essa é uma observação. E aí, pessoal, existe um ponto, tá? Que é a parte que eu conversei com vocês do que não é só válido para entrevista de emprego, mas é um problema que você vai lidar desde o primeiro modelo que você desenvolver, tá? Imagine o seguinte, que a gente possa representar em dois eixos duas coisas. Nesse eixo Y aqui, a gente tem o erro do seu modelo. E nesse outro eixo aqui, a gente tem, né, a complexidade do seu modelo. Ou seja, eu estou usando rede neural, vou adicionando neurônio, vou adicionando camada, né? Ou estou usando uma árvore de decisão, vou adicionando mais nós, vou adicionando a mais profundidade. Tá? Então você tem aqui a complexidade do modelo, que entenda que aqui é crescente, e aqui é uma decrescente, e aqui, né, você tem o erro, maior o erro, e aqui menor o erro. O que vai acontecer e o que é esperado? Vou até mudar a cor aqui. Quando a gente desenvolve o nosso modelo, tá, na base de treinamento, o que a gente tem? A gente começa naturalmente com modelos de baixa complexidade, a gente começa com um erro muito alto, eventualmente a gente vai treinando o modelo de uma maneira mais complexa, o erro vai diminuindo até uma hora que a gente atinge o erro quase zero, e aqui a gente sempre estará tendendo, tá, ao overfitting, tá? E aqui a gente tende ao underfitting. E aqui pensando sempre na base de treinamento. O que acontece? Aí você treina o seu modelo, você aumenta a complexidade do seu modelo e depois você vai aplicar esse negócio lá na base de teste. Quando você vai aplicar lá na base de teste, vai acontecer mais ou menos esse comportamento aqui. Ora, a complexidade vai aumentando, o seu erro também vai aumentando até o momento que acontece isso aqui. Esse momento de inflexão que você tem aqui, tá? É justamente o ponto ótimo para você parar a complexidade ou parar de aumentar a complexidade do seu modelo, tá? Esse é justamente o ponto ótimo. E esse contexto aqui é o que a gente vai analisar dentro do Bias Variance Trade-off, que é um super problema e um super ponto de atenção que você tem que ter. Por quê? O que está acontecendo? Tá? Existe um momento, lembra que eu falei que o viés tá sendo muito alto, você tem baixa acurácia. Então aqui eu tenho um alto viés, né? um bias elevado. Aqui, perdão, misturei as duas palavras. Viés e um bias elevado. Você tende a um erro maior na sua classificação. Tá? Eventualmente você vai tentar diminuir esse viés, só que chega um momento que você diminui demais, você perde também a sua capacidade de generalização. E aí é justamente aqui que os cientistas de dados mais experientes conseguem achar o equilíbrio. É justamente nessa zona aqui desse ponto de inflexão, onde a distância entre erro de treinamento e teste começa a aumentar. É aqui que você para a otimização do seu modelo, é aqui que você para de testar mais camadas nas redes neurais. Por isso que eu bato tanto na tecla com vocês que, cara, esquece esses modelos muito complexos. Por quê? Porque quanto mais complexo você tiver, mais você vai incorrer nesse problema aqui. Deixe os modelos complexos para as atividades complexas, detecção de imagem, carro que dirige sozinho e dentre outras atividades. Aí agora você vai querer usar Deep Learning para poder fazer um problema que pode ser resolvido com uma regressão linear ou com uma Random Forest. Você entendeu? E a Random Forest por si só ela pode incorrer muito nisso aqui, porque ela tende facilmente ao overfit. Então, esse é o trabalho. Ah, Leandro, como que eu sei dessas coisas, né?
você tem que fazer um algoritmo que monitore isso daqui e você tem que ficar prestando atenção nisso. E isso daqui, ele vem naturalmente com a experiência, é na prática. Você tem que realmente fazer dos modelos e ir aprovando isso. Não tem um segredo. Então, seja você estiver trabalhando para modelagem de finanças quantitativas, para risco de crédito, para marketing, não importa a área, tá? Isso daqui vai aparecer na sua vida pelo menos uma vez, tá? Na verdade, ele vai aparecer sempre. O pelo menos uma vez é no sentido de que, nossa, putz, me enganei e me deixei levar por esse problema. E aí, com a experiência, você naturalmente vai estar sempre atento e você consegue exatamente balancear esse trade-off. Beleza, pessoal? Um grande abraço, deem aquele like aqui se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, não esquece de seguir lá no Instagram, no @LeandroOr, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!